Gente, então eu tô contando os causos, as crônicas, né? As coisas que aconteceram comigo nas artes marciais. Eu vou contar pra vocês outra coisa bem engraçada que aconteceu comigo. Foi no seminário de 2015, tá? No Aikido. Bom, gente, eu já tinha saído, né, daquele primeiro dojo, porque, né, aquela coisa daquele sensei Carrapatex, né, que começou aquela grudunhação e me tirou de lá. Porque é o seguinte, sensei de Aikido, eles se acham demais, tá? Eles acham que todo mundo, né, ainda mais quando o sensei é novo, né, metido a garanhão, entendeu? Eles acham que todo mundo ama eles, acha eles lindos, que nenhuma mulher resiste a eles, né? Mas eu sempre fui ao contrário, eu nunca gostei de senseis, né? Eu nunca gostei de senseis, eu sempre fui ao contrário das mulheres no geral, né? Então, o sensei Carrapatex, ele cismou comigo. Por que ele cismou comigo? Porque é o seguinte, ele já estava acostumado, né? Aquele homem que se acha o máximo, vaidoso, o ego dele lá em cima, né? E as mulheres são frouxas, né? E ficava, entendeu? Com aquele papo furado e tal. E ele viu que eu não tava nem aí pra ele. Porque realmente eu nunca reparei nele mesmo, né? Ele era um professor só. E eu não gosto de senseis, né? Eu não sou muito chegada em senseis. Então eu mantinha a distância dele. Então, como eu contei, ele fazia de tudo para chamar a minha atenção, né? De tudo. Ele queria, de qualquer maneira, conquistar minha simpatia. Porque ele percebia que eu não gostava dele, eu não gostava dele, né? Porque ele tinha um jeito machista, eu olhava pra cara dele, era aquele estereótipo do homem machista, eu não gostava dele, tá? Eu não gostava dele. Mas, ao mesmo tempo, também achava que ele não era uma pessoa tão ruim, tá? Mas assim, era uma questão mais de posicionamento, tá? Ele é machista, é óbvio que eu não vou gostar de um homem machista, né? É uma questão de coerência, né? Então, ele ficava tentando primeiro ganhar minha simpatia, né? Então, o que ele fazia? Ele pegava e... Eu lembro que eu chegava mais cedo no dojo, porque assim, eu fazia em menos tempo. Eu achava que eu ia demorar mais, mas eu acabava chegando um pouco mais cedo no dojo, né? E ele já tava lá, ele ficava... E aí tava, geralmente, às vezes chegava eu, só tava eu e ele lá, né? E ele ficava tentando puxar papo, conversar e tal. A gente conversava, né? Até que razoável, né? E eu me lembro que ele tentava de tudo, né? Pra ganhar minha simpatia, tá? Então assim, tipo, eu tava escrevendo um livro sobre os zumbis, né? Aí eu falei que eu tava escrevendo sobre os zumbis, aí ele falou que ele também gostava de zumbis. Aí, tudo que eu falava, ele falava que ele também gostava, né? Então, ele ficava tentando me espelhar, tá? Digamos assim. Eu achava estranho, né? Porque era muito estranho. Se eu falasse assim, sei lá, eu gosto de tsunami, ele ia falar que gostava também, entendeu? Ele ficava tentando ganhar minha simpatia, tá? Eu percebi isso, porque ele percebia que eu não gostava dele. Ele percebia isso, né? Então, bom, moral da história, deu toda aquela confusão. Ele tentou, né? Pegou minha mão lá, não soltava de jeito nenhum, né? Fez umas massagens esquisitas que eu não gostei, tá? E aí deu confusão, claro, deu confusão. Ele era anarquista, eu tinha esse amigo, gostava dele, mas me decepcionei com ele. A gente se decepciona, eu me decepcionei demais com as pessoas do Aikido. Nesses 5 anos eu só me decepcionei com as pessoas do Aikido, tá? Por outro lado, eu só
só tive retornos bons com a arte marcial Aikido, mas as pessoas do Aikido foram só decepções, muitas decepções. Aí chegou um ponto que eu realmente não tenho mais vínculo com eles, tá? Eu não sinto saudades deles, eu não sinto apego, eu não criei afeto pelo pessoal do Aikido, porque eu fui me decepcionando muito com eles durante esses 5 anos, foram só decepções. Eles são muito falsos, eles são traíras, tá? Todas as pessoas do Aikido que eu conheci, tirando um ou outro, são falsos e são traíras, as mulheres também. Sempre eu tive muitas decepções no Aikido, né? Com as pessoas do Aikido, mulheres, homens, assim, sabe? Praticamente eu acho que eu me decepcionei com todo mundo, praticamente, né? Todas as pessoas. E não foi diferente, né? Com esse amigo aí que se dizia anarquista, eu me decepcionei com ele. Eu me decepcionei com ele pelo seguinte: quando eu fiquei sem dojo, na segunda vez, eu esperava que ele me chamasse para ficar no dojo dele, tá? Eu esperava. Porque ele conhece a minha história, né? Então, e ele não fez isso, né? Eu esperei um bom tempo. E eu sempre ficava chateada quando eu falava com ele, né? Porque ele nunca me chamava, né, para ir. Porque eu não iria no dojo dele, mas eu esperava que ele fizesse isso como amigo, entendeu? Sabendo, né, que eu gosto do Aikido, sabendo da minha história, sabendo o que aconteceu no dojo do sensei dele, né, da injustiça que foi feita lá, né? Eu esperava, né? Mas ele nunca fez. Um dia, já estava muito cansada, muito decepcionada. Eu falei para ele, por que você não me convida para ir para o seu dojo, se você sabe que eu estou sem dojo, você sabe que eu tive problemas, né, com vários dojos, e foi o que houve no dojo em que você está, do seu sensei, houve uma injustiça comigo, né? Então seria uma maneira, né, dele corrigir a injustiça que ele fez, né, que ele participou, né, numa injustiça. Aí ele pegou, virou para mim, falou o seguinte: eu não chamo você para ir para o meu dojo porque você tem um conflito com o meu sensei, é o sensei Carrapatex. Ele está falando do sensei Carrapatex, né? Aí eu peguei, por isso que eu não chamo você. Eu falei, bom, mas você... Aí eu pensei, né? Fiquei pensando numa coisa, porque quando ele... Na época que teve todo o rolo, né? Eu com aquele sensei Carrapatex lá, ele se manteve em contato comigo. E eu falei para ele uma vez, eu falei, olha, você não acha que é um pouco incompatível, né? Você ser meu amigo e ter relacionamento com o sensei Carrapatex? Ele falou assim, não acho, porque você é minha amiga e o sensei Carrapatex é meu sensei. Eu falei, tá, e de quem você gosta mais? Eu perguntei para ele. Se você tivesse que escolher entre eu e o sensei Carrapatex, você escolheria quem? Quem você gosta mais? Porque não dá, né? Como é que vai gostar dos dois, né? Eu tinha um conflito com o sensei Carrapatex. Aí eu quis saber, né? Eu quis saber porque eu dou muito valor à fidelidade, sabe? Eu acho que se uma pessoa não é fiel, ela não serve para ser minha amiga. Eu não gosto de amigos que não são amigos. Ou é ou não é. E aí ele falou, não, você é minha amiga, o sensei Carrapatex é meu sensei. Eu falei, tá bom. Só que assim, no momento que eu precisei, ele não abriu as portas para mim, tá? Ele não abriu as portas e ele também não pensou no Aikido, né? Porque quando você pensa numa arte, você não vai pro lado pessoal, você quer que as pessoas estejam nessa arte, né? Ele não pensou nem no Aikido, então ele tinha um discurso, né, de quem pensava no Aikido, que isso, o Aikido tá acima de tudo, mas na hora do vamos ver, eu percebi que não é bem assim, né? Ele é aquariano, né? Aquariano não é muito confiável mesmo, tá? Não é muito confiável. E ele realmente, eu sou assim, quando eu tenho amizade com alguém, esse alguém eu coloco acima, entendeu? Não tem sensei acima de um amigo meu, tá? Eu não levo em conta sensei, não levo. Se a pessoa é minha amiga, ela vai, eu jamais faria o que ele fez comigo, entendeu? Então eu me decepcionei com ele, com esse amigo, com essa pessoa que eu achava que era minha amiga, que na verdade eu acho que não é meu amigo, nunca foi. Eu acho que na verdade eu sentia que ele era um espião. Eu sentia que ele ficava entre eu e o Carrapatex, tipo para me acalmar, entendeu? Assim, sabe? Tanto é que tudo que eu falava para ele, eu sabia que ele ia falar pro Carrapatex, eu falava. O que eu queria que ele falasse pro Carrapatex, eu falava para ele, porque eu sabia, eu não confiava nele totalmente, né? E foi decepcionante, mas não seria o primeiro. Eu me decepcionei com quase todo mundo do Aikido, todo mundo praticamente.
Talvez eu acho que só um ou outro eu não me decepcionei, mas todo mundo para mim no Aikido foi decepcionante, fez alguma coisa que me decepcionou, me traiu, ou foi falso. Então, realmente eu não crio afeto, não tenho um relacionamento bom com Aikidokas, porque foram 5 anos decepcionantes, não com a arte não. A arte sempre foi ao contrário, né? A arte, na verdade, a arte sempre me surpreendeu pro lado bom. Eu fiquei pela arte no Aikido. As pessoas, sim, me decepcionaram pelo lado ruim, porque se eu sou uma pessoa que ou a pessoa é minha amiga ou não é. Se ela é minha amiga, ela tem que ser fiel e leal, senão eu não faço questão da amizade dela, não faço. Então eu tenho amizade, sei lá, talvez com 1 ou 2 Aikidokas do passado meu, provavelmente. Do primeiro dojo, do Carrapatex, eu não tenho amizade com ninguém, eu não tenho relacionamento com ninguém. Eu tinha com esse amigo, com esse cara que se dizia anarquista, eu tinha amizade com ele, eu mantive ele um tempo. E aí, finalmente, um dia eu cortei ele porque foi muito decepcionante para mim, tá? Foi muito decepcionante para mim. Acho que você não fecha as portas para um amigo, eu acho, sabe? Realmente eu acho. Falando, eu tô contando, né, da minha vida no Aikido. Eu fiquei 5 anos no Aikido e, assim, eu só tive decepção com as pessoas, foi uma decepção atrás da outra, né? E aí eu realmente não sinto saudades deles, não sinto, sinto mesmo. Eu não criei vínculos com eles, né? Porque você vai tendo muitas frustrações com as pessoas. Eu fui me frustrando muito, né? Porque eu achava, né, que eram amigos. Algumas pessoas eu achava realmente que eram amigos, mas não eram, né? Nunca foram. Que é o que eu falei, né? É que eu vou colocar minha rampa aí. Porque é o que eu falei pra vocês, as pessoas nas artes marciais, pelo menos eu tô falando do Aikido, que foi o lugar onde eu fiquei muito tempo, e a paixão delas é tão grande só pelo sensei, que não tem espaço para mais ninguém. Então você percebe isso, você vê um amigo seu, uma pessoa que você acha que é teu amigo, você tá sem dojo, né? Você tá sem dojo, você já tem uma trajetória difícil no Aikido. E ele esteve num dojo em que foi feita uma injustiça, né, comigo. Ele teve toda a oportunidade de corrigir, né? Porque ele participou, de uma certa forma, da injustiça que foi feita, né? Naquele dojo do Carrapatex. Aquele dojo do Carrapatex, ele participou. Como é que uma pessoa dessa pode falar, né, de Aikido, se ela não tem dentro dela empatia, né, carinho pelas pessoas, né? Então, realmente, você vai observando que tem muita falsidade no Aikido. As pessoas são falsas, né? As pessoas não entenderam a arte. E você percebe isso nas pequenas coisas, né? Nas pequenas coisas, assim. Então, eu fui realmente me frustrando com as pessoas no Aikido durante a minha trajetória. Foram 5 anos em que eu via, repetidas vezes, uma postura falsa e uma postura fria, gelada das pessoas, né? Entre elas. Tanto que, até contei para vocês, né? Que aquele dojo que eu fiquei 4 anos, uma pessoa faltava, ficava doente, ninguém perguntava dela, né? Se ela estava bem, se ela estava viva, sabe? Eu sempre achei isso muito estranho. Mas no decorrer da minha vida no Aikido, eu fui percebendo que eles são assim, eles são frios, eles são gelados, né? Eles não criam vínculos. E o que me deixa muito impressionada é que é uma arte chamada Aikido, que é uma arte que tem, né, a questão da empatia, né, do afeto, da sensibilidade, né? Então você vê que os praticantes não desenvolveram isso. Eles realmente não desenvolveram isso. Existe uma hipocrisia muito grande, né? Porque existe um marketing no Aikido que é um marketing forte, só que é o seguinte, é um marketing só. Quando você está lá dentro dos dojos, você vê que não é assim, é o oposto disso, né? Então, realmente, eu não tenho esperança de encontrar um dojo, nem de Aikido, nem de arte nenhuma, que seja, que tenha afeto, vínculo, que as pessoas tenham, né, uma empatia umas com as outras. Eu realmente não tenho essa perspectiva no Aikido.
Porque são 5 anos você vendo posturas repetidas em vários dojos diferentes e linhas diferentes. Então esse público é assim, é um público frio, né? É um pessoal frio, é um pessoal hipócrita, tá? Eu sei que tem exceções, mas as pessoas que eu conheci eram todas hipócritas, né? Não tem...